Uma das primeiras informações que chamaram atenção para a fronteira Chuí foi o fato, segundo a fonte que li, e não recordo mais qual era, do Chuí ser a cidade proporcionalmente mais islâmica do Brasil. Ser mais ou menos islâmica, ou ser ou não no Brasil, não era o que me interessava. Chamou a atenção por haver ali uma marca intensa de trânsitos e deslocamentos. Na cidade em que vivia a adolescência, havia algumas pessoas pela Rua do Comércio que falavam de modo incompreensível. Eram poucos à época e agora. Hoje, no Chuí, Bachar e outros tantos passam o dia à espera de clientes com a televisão sintonizada em canais incompreensíveis. Antes, seu Antônio ficava na Terra Santa, atrás do balcão, com seu rádio sintonizado em ondas curtas. Antônio vendia tecidos, Bachar vende bermudas. Em 91 e 94, a Copa El País, ou Campeonato de Clubes Campeones del Interior del Uruguai, teve como vice-campeão nacional o Central Palestino. Em 91, disputou a final com o Fritza, de Taquarembó, e em 94 com o Porongos, de Trindade. O Central Palestino hoje não existe mais, como muitas outras coisas também não existem mais. Na virada dos anos 70 a 80, para muitos parece ter sido o que nunca mais voltarão a viver, uma espécie de milagre econômico em plena crise do petróleo. A inflação de um lado da avenida, somada ao câmbio do dólar favorável do outro lado, fazia com que ao final do dia muitos cruzassem a avenida com sacos de dinheiro. A agência do Banco da República do Uruguai, do Chuí, foi por 2 anos seguidos a agência com a maior movimentação financeira do Uruguai, que não possui jazidas de ouro, apesar deste ser o seu principal minério de exportação. Também não há as trincheiras que alguns dizem ter existido no período em que as fronteiras políticas eram vazadas por um tipo de côndor. O côndor, uma ave de rapina, da família da águia e da coruja, é nativa da América Latina. No período em que desapareceram aproximadamente 35 mil pessoas entre Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e Bolívia, outros passavam pelo Chuí ouvindo rock and roll. Era a curtição dos jovens encontrar pessoas em trânsito que levavam o Led Zeppelin, Black Sabbath, Rolling Stones e outros. Apesar de controlada por checkpoints, a fronteira seguiu de algum modo em movimento. Aquele côndor ainda há, apesar de quase em extinção, mas o côndor que predomina hoje é outro. De muitas coisas que havia antes, outras ainda restam hoje. Roberto do Santa Helena. A Helena é a sua mãe. A Santa é por conta de seu pai, que faleceu muito doente e esquecido do passado. Roberto lembra que seu pai morreu num dia de 1994 em que o Bebeto fez um gol pelo Brasil na Copa do Mundo e comemorou o gol comemorando o nascimento de um filho. Roberto hoje está ao lado da sua mãe e de seus livros guardados num freezer velho. Gosta de literatura de ficção, de qualquer literatura, na verdade, pois gosta de livros. Sua família é do outro lado da avenida, que tenta separar os dois países. Hoje vive do lado de cá, pois quando seus pais voltavam da viagem de lua de mel, foram proibidos de retornar à origem, continuaram pelo meio do caminho. Muitas coisas ainda restam abandonadas. Em sua viagem por Passaic, Robert Smithson identifica o que chama de ruínas ao avesso, as quais, ao contrário da ruína romântica, são construções que alcançaram o estado de ruína antes de se construírem. Por lá, pela região do Chuí, foi possível entender um pouco desta ideia. As coisas estão largadas, aparentemente sem um passado racional, abandonadas antes de existirem. Será frustrada qualquer tentativa de determinar a quantidade de pessoas que estão pela cidade no decorrer do dia. Pode não ser como antes, pois contam que durante o dia a quantidade de pessoas na cidade chegava a triplicar, tal o volume de viajantes, turistas, compradores,
que permaneciam no comércio das 6 da manhã às 18 horas. A noite era uma espécie de intervalo entre uma apresentação e outra. Como um teatro, a cidade não acontecia sem a presença de seus espectadores. Através da noite, alguns podiam descansar, outros consertar os figurinos, ou mesmo aproveitar para trocar peças do cenário, ou até criar novos personagens. No Atlântico, em plena década de 80, as pessoas trabalhavam dia e noite. O ramo já era dominado pelos árabes, que chegaram como mascates nos anos 70. Apesar da passagem do tempo, as coisas ainda funcionam meio parecidas. A cidade arruma-se em tempo integral para receber seus espectadores, sem os quais acredita não acontecer. Uma parte da cidade emancipou-se com a justificativa de poder preparar-se melhor para a recepção dos seus espectadores. Hoje, já são chamados de turistas. Apesar da praia e das referências históricas que existem pela região, seus espectadores estão em busca do comércio. Há momentos em que o movimento no comércio é intenso. Carlos Ibarra, por um tempo, conciliou sua atividade de fotógrafo com a gerência de um supermercado. Trabalhou parte do dia de um lado da avenida e a outra parte do outro lado. Entre um lugar e outro, estar entre um lugar e outro pode ser bastante normal. Alguns possuem documentos dos dois lados da avenida. Ibarra, que quando jovem ouvia o rock and roll que passava por lá, hoje tem uma loja de serviços de imagem, fotografia e vídeo para festas. A sua primeira investida foi quase frustrada. A encargo do Gordo Roberto, uma espécie de segundo pai e fotógrafo da comunidade, fotografou uma festa de casamento toda sem filme na câmera. Deu-se conta, já para o final da festa, quando estranhou não ter trocado nenhum filme. O Gordo disse para não se preocupar. E no dia da entrega do serviço, pediu para os noivos vestirem-se novamente para o casamento, pois precisava refotografá-los. É esta a fotografia do casamento que o casal tem na parede da sala, apesar de não ser um registro da experiência em tempo e espaço real, pois não foi produzida exatamente no dia do casamento. Há ali uma realidade criada pela própria imagem. Quando este projeto teve início, uma das ideias era aproximar-se da realidade da fronteira através de arquivos de imagens a serem buscados pela região. Não os encontrei. O do Ibarra incendiou-se e o do Gordo perdeu-se.